Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 30 de abril de 2024, véspera de feriado. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 24ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo criação de aplicativo do botão de pânico para violência doméstica. Vereadores também aprovam em primeira análise ampliação de prazo do uso do Vale Transporte. Parlamentares aprovam em primeira votação criação da campanha permanente de divulgação e incentivo ao Salão Parceiro. E Casa de Cultura Fazenda Roseira está entre os 10 principais roteiros e atrativos paulistas ligados à cultura afro-brasileira. E a gente abre a edição de hoje falando sobre doação de sangue. Atenção, hein? Os tipos sanguíneos O positivo e A positivo estão em estado crítico. E os dos tipos AB positivo, B positivo, O negativo, A negativo, AB negativo e B negativo estão em estado de alerta. Então, para lembrar você que está nos acompanhando da importância e onde doar, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Hemocentro da Unicamp e tem as informações. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é isso mesmo, porque olha só, o ideal é que tenhamos estoque para 5 dias. Agora, no mês de abril, está 20% com menos estoque, ou seja, realmente é bastante preocupante. Bom, estou aqui com o doutor Fabrício, que vai conversar conosco ao vivo para falar justamente a respeito desta situação. Boa tarde para o senhor, tudo bem, doutor? Tudo bem. É muito importante que a gente tenha essa conscientização sobre a doação de sangue. Atualmente, os nossos estoques estão até 20% abaixo do esperado. Apesar de todos os esforços que a gente tem feito, das campanhas, das mobilizações que a gente faz, as doações de sangue caíram um pouco, mas não muito. Porém, a demanda, o consumo dos hospitais e toda a rede que a gente abastece acabou se mantendo elevado até um pouquinho acima do habitual. Isso fez com que os estoques, que inicialmente deveriam ser de até 5 dias, caíssem para perto de 2 dias. Isso preocupa muito a gente por conta do abastecimento dos hospitais de toda a região. Bom, se a gente for traçar um comparativo com o mesmo período do ano passado, como fica essa situação, doutor? Em relação às doações de sangue, a queda não foi tão grande, foi de 3% a 7%. Porém, o estoque, o nível de estoque, o número de dias que a gente consegue abastecer a rede, caiu 20%. Caiu de 3, 4, 5 dias, que é o ideal, para 2 dias. Algumas situações a gente teve sangue para apenas 1 dia e meio. Isso é muito grave. Bom, quais os tipos de sangue aí que estão em estado crítico aqui, o estoque? O sangue que é mais complicado é o tipo O, porque ele só recebe do próprio O. E teve um dia que a gente estava com 1 dia e meio de estoque do tipo O, em especial o O negativo, que é um sangue que não tem outro substituto, ele só recebe do próprio O negativo. Então, você coloca a gente numa situação com pouca margem de manobra. Vamos lá, doutor. É importante lembrar que aqui, não é, vocês abastecem 88 municípios da região de Campinas, não é? Isso, não só a região de Campinas, mas Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista. Então até passa um pouquinho daqui, né? Até passa um pouquinho. A gente tem postos de coleta em várias regiões e a gente abastece de uma forma geral todos esses hospitais. E é muito importante que as pessoas saibam que o sangue doado aqui vai ser distribuído para os hospitais que precisam. Então, praticamente não só aqui, né? Não só aqui, mas pois praticamente 100% da rede SUS é a gente que abastece através aqui do Hemocentro da Unicamp. Como funciona? Quantas bolsas são necessárias aí para abastecer, não é? Tantos hospitais, tantos municípios?
De uma forma geral, para manter o que entra e sai estável, a gente precisaria de em torno de 200, 250 bolsas de sangue doadas por dia, e que é mais ou menos o que a gente fornece, de 200 a 250 bolsas por dia para toda essa rede de assistência. Até porque, não é, são mais de 7 milhões de pessoas aí, né? Exatamente. Considerando toda a região de Campinas, região de Piracicaba, a gente chega perto de 7 milhões de habitantes atendidos. Muita gente assistindo agora ao Câmara Notícias, certamente com dúvidas como funciona, por exemplo, para ser doador, como que é a triagem. Para ser doador é muito simples. A gente fala, você tem que estar com boa intenção, vontade de ajudar o próximo, tem entre 16 e 69 anos. Lembrando que entre 16 e 18 é necessária a autorização dos pais e a primeira doação tem que ocorrer antes dos 60 anos. Tem mais que 50 quilos, está bem de saúde e com muita vontade de ajudar o próximo. Como é a liberação, doutora? Você vai passar por uma pré-triagem, que a gente chama, onde vai ser aferida a sua pressão, visto o seu nível de hemoglobina, e posteriormente você vai passar por uma entrevista, que a gente vai elencar os principais riscos que você possa ter, tanto durante a doação, quanto para quem vai receber o sangue. Feito isso, você pode se tornar um doador. Fala um pouquinho mais sobre essa entrevista, por favor, porque muita gente tem dúvida, né? Não precisa ter medo da entrevista, ela é bem tranquila. Ela vai... Não é uma entrevista de emprego, né? Não é uma entrevista de emprego. As pessoas têm medo. É Essa uma pode entrevista vir. que eu falo, que tem a cidadania e a boa ação tudo junto. Por quê? Porque às vezes a gente tem algum problema de saúde que pra gente não está fazendo tão mal, mas para quem vai receber o sangue pode impactar. Então, às vezes, um remédio que eu tomei, alguma coisa que eu tomo, para mim, ele faz bem. Mas pensa que essa bolsa de sangue pode ser desde uma pessoa de 70, 80 quilos até um recém-nascido, às vezes, de 600 gramas. Então, é por isso que é muito importante essa entrevista para a gente conseguir minimizar os riscos para quem vai receber o sangue. Não, importante isso que o senhor falou, porque a gente até falou de uma maneira descontraída, porque muita gente tem medo de entrevista, aqui inclusive, né? O senhor certamente já vivenciou esse tipo de situação, né, doutor? Sim, o pessoal às vezes vem muito ansioso, principalmente quando é doador de primeira vez. Exatamente. Então, o que a gente fala? Doador de primeira vez, vem conhecer a gente vai dar uma atenção especial, vai explicar cada passo da doação de sangue, vai explicar o porquê de cada coisa e você, se Deus quiser, vai continuar sendo um doador frequente depois dessa primeira vez. Vamos lá, doutor, como funciona o preparo? O preparo, a gente sempre orienta o doador a ter dormido bem à noite, não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior à doação de sangue, estar bem hidratado é importante, então a gente fala sempre isso, e vir com o tempo, principalmente se for a primeira vez, porque aí a gente vai explicar todo o processo. Importante a gente confirmar essa informação, quem pode doar, quem não pode doar. Quem fez endoscopia nos últimos 6 meses, quem fez tatuagem, quem fez algum procedimento médico, geralmente fica impedido de durar 6 meses. Estamos em plena epidemia de dengue. Quem teve dengue fica impedido de doar por 30 dias, ou quem teve a dengue grave, que a gente chama, fica impedido de doar até por 180 dias. Isso impactou um pouquinho nas doações esse ano. Bom, mas tem que pesar mais de 50 quilos. Pesar mais que 50 quilos e estar bem de saúde, que a gente não fala. está em jejum, né, doutor? Não estar em jejum, tem que ter comido uma refeição leve, mas nada muito pesado também. E também não pode fumar 2 horas antes? 2 horas antes, e a gente orienta a não fumar 2 horas depois também, porque aumenta a chance do doador ter alguma intercorrência, principalmente de hipotensão, se ele estiver fumando. Boa. Bom, quem não pode doar, né? Também é importante, pessoas com mais de 60 anos não podem. Se ele já for doador, ele pode continuar doando até os 69. Tá. Se for a primeira doação, tem que ocorrer antes dos 60 anos. E a primeira doação, se for jovem, a partir dos 16 anos já pode ser doador de sangue, desde que pese mais que 50 quilos. Só lembrando que entre 16 e 18 anos precisa do acompanhamento do pai ou do responsável. Bom, e tem também algumas situações, alcoolistas crônicos. Quem tem algum problema crônico de saúde, a gente orienta que primeiro vai tratar, seja bem de saúde, para depois poder doar sangue. Como funciona a questão aí referente às pessoas com sintomas respiratórios? Isso, pessoas com sintomas respiratórios, que pode ser gripe, covid, ainda está acontecendo, a gente pede para não vir doar, depois de terminados os sintomas respiratórios, pelo menos 15 dias antes de vir doar. Quem tomou a vacina da gripe pode doar depois de 48 horas da vacina. E grávidas podem doar ou não? Grávidas não podem doar, e lactentes, a mulher que está amamentando, também não pode doar enquanto estiver amamentando, principalmente nos 6 primeiros meses a amamentação. Bom, então os 6 primeiros meses, para ficar claro. Isso. Bom, e quem realizou o exame de endoscopia, por exemplo, há pelo menos 6 meses, 7 meses? Endoscopia, colonoscopia, tatuagem ou qualquer coisa que você tenha uma solução de continuidade da pele ou que usou agulhas, mesmo que seja em locais controlados, fica impedido de doar pelos próximos 6 meses. Bom, quais os postos, não é? Quem tiver interesse, evidentemente, onde as pessoas
devem vir? Como que funciona isso? Aquele servição tradicional, doutor? Bom, a gente convida a todos para comparecer, ou aqui no Hemocentro da Unicamp, das 7h30 da manhã até as 3 da tarde, ou no Mário Gatti, no mesmo horário. Quem quiser doar no Hospital Estadual de Sumaré, lá o horário é um pouquinho diferente, é das 7 à 1 da tarde. O Hemonúcleo de Piracicaba também é das 7 à 1 da tarde. A gente também tem as nossas unidades móveis, que é o ônibus, a coleta que acontece em várias cidades da região. Dá uma entrada lá no site da Unicamp, www.unicamp.hemocentro.br, e você vai achar os locais onde estão as unidades móveis. Às vezes ela está na sua cidade e você nem sabe. Aqui em Campinas, Piracicaba e Sumaré são esses postos fixos que eu falei. Bom, abriu então um mês aí atípico, né? Vamos ver se melhora a partir de maio. A gente espera que os doadores continuem vindo para a gente conseguir atender essa demanda que está até um pouco aumentada. Para a gente conseguir atender todos esses hospitais da região, a gente precisa que os doadores compareçam aos postos de coleta do Hemocentro. Importante a conscientização, né, doutor Fabrício? Eu falo, a conscientização não é doar só quando você está com um parente precisando, é você doar quando você está bem de saúde, porque a gente nunca sabe quando a gente ou um parente nosso vai precisar do sangue. Então, estando bem de saúde, vem fazer o bem, vem fazer essa parte dessa campanha bonita com a gente. Eu acho que o senhor aí passou, não é, a limpo todas as informações, né, doutor? Ficou mais alguma coisa? Quais são suas considerações finais para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, por favor? Não importa o seu tipo sanguíneo, pode ser O, A, B, AB. A gente precisa de todos, a gente precisa do doador aqui com a gente. Não só nas campanhas, mas de uma forma regular, todos os dias da semana. Então, vem doar. Você que tem um tempinho, vem fazer esse bem. Vai fazer o bem e isso realmente não tem preço. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu, muito obrigado, doutor Fabrício, conversando conosco. Eu volto com você, Gabriel Castro. Informações importantíssimas, e eu sou doador de sangue, então sei desta importância. Mês que vem vou retomar lá, vou até o hospital, o Hemocentro Irmãos Penteado, que fica perto do Cambuí, do Centro de Convivência, porque sei dessa questão da importância para as pessoas que estão precisando. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha e, claro, né, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas pelo Fabrício, que é coordenador das unidades externas, por nos contar sobre esta importância. Então, em estado crítico, em estado de alerta, tem muitos tipos sanguíneos. Você que está nos acompanhando, pode entrar no site também, tirar as dúvidas, vai lá no Hemocentro, tem na Unicamp, tem também esse que eu citei no Irmãos Penteado, na Júlio de Mesquita, para você tirar todas as suas dúvidas, ver se você se encaixa e aí você faz a doação, que você vai estar ajudando muitas pessoas. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque a Câmara de Campinas esteve presente no lançamento da campanha de prevenção às drogas para as mulheres. Confira. A Câmara Municipal esteve presente na Prefeitura de Campinas junto com a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas para o lançamento da campanha Um Olhar de Autocuidado de Mulher para Mulher, voltada ao combate e prevenção ao uso de substâncias psicoativas entre mulheres. Fundamental, né? Os dados estatísticos demonstram assim, o aumento significativo do número de mulheres que fazem uso e abuso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool. O alcoolismo feminino tem crescido muito, mas além do álcool, a gente percebe também um aumento do consumo de medicamentos, seja as anfetaminas, para regime, para emagrecer, e também os antidepressivos, que é consequência desse mundo estressante que a gente vive aí, muita ansiedade, depressão cada vez mais frequente. Então eu acho que o governo, através da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Prefeitura, desenvolveu um programa voltado para o cuidado da saúde das mulheres, fortalecer as ações de cuidado, de prevenção, de orientação, de conscientização e eventualmente até de tratamento, é fundamental. Eu acho que é uma realidade que está aí, que precisa ser enfrentada. É de extrema importância, Nós sabemos que tem aumentado o uso de substâncias psicoativas entre as mulheres, Talvez a pressão do mercado, a vida atual, que é muito difícil para a mulher conciliar família, trabalho e toda a cobrança da sociedade, Então, a gente sabe que esse número de uso, principalmente do álcool,
tem aumentado muito. Ela tem como objetivo promover o autocuidado, incentivar o autocuidado para a mulher, aquela mulher que usa álcool ou outras drogas. Nós sabemos o efeito negativo das drogas em qualquer ser humano, ainda mais na mulher. Então, essa campanha visa conscientizar sobre o combate ao uso de álcool e outras drogas e também divulgar uma relação de atividades que nós faremos nos territórios. O objetivo é promover a informação a respeito sobre o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, buscando orientar a população dos malefícios do uso de entorpecentes. A Fiocruz aponta o uso das drogas como um dos principais fatores de risco de morte e problemas psicológicos entre os usuários. Essa campanha vai até as escolas, ONGs, igrejas. A gente vai buscar essas mulheres no território delas, principalmente a que estão mais distante, né, em situação de vulnerabilidade. Essas precisam de ajuda, de saber que existe tratamento e tratamento gratuito. O foco é identificar as mulheres afetadas e proporcionar suporte para ajudá-las a cuidar de si mesmas, promovendo a saúde. Tudo aquilo que for feito para melhorar e não só para cuidar daquelas que já estão fazendo isso, mas também para prevenir, né, que elas não entrem, é muito importante para toda a sociedade, principalmente para a família, né? Eu tive experiência durante 12 anos no Conselho Tutelar com mulheres dependentes químicas. E a gente viu o sofrimento dos filhos, né, delas e dos filhos. Então, mais importante do que cuidar daquelas que estão já fazendo uso de psicoativas, também cuidarmos para que elas não comecem a usar, as nossas jovens, as nossas mulheres não comecem a fazer o uso de substância. Uma situação que antes era muito na figura masculina, né, o uso de álcool e outras drogas, hoje tem afetado também as mulheres. E nós precisamos nos unir enquanto mulheres, né, fortalecendo umas às outras e incentivando a esse autocuidado, a essa prevenção. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é uma conquista do movimento negro e do movimento popular, sendo uma referência agregadora da cultura afro-brasileira dentro da cidade de Campinas. E agora ela faz parte dos melhores roteiros do estado ligados à cultura afro-brasileira. A Casa de Cultura Fazenda Roseira está entre os 10 principais roteiros atrativos paulistas ligados à cultura afro-brasileira, de acordo com uma publicação especial da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo. Isso para a gente foi um grande presente, né? Porque isso, na verdade, também é um resultado de um trabalho que nós realizamos aqui em Campinas há algum tempo, de valorizar essa cultura afro, que também é um componente importante da nossa oferta turística. Então, a Fazenda Roseira foi um piloto de trabalho que nós realizamos em parceria com a comunidade, que gerou a estruturação dessa opção, né, desse produto turístico. E evoluiu, né? Evoluiu. Foi uma semente que germinou e que também se desdobrou em outros roteiros. Hoje nós temos também um roteiro afro que é além da Fazenda Roseira, né, e outros grupos que também desenvolvem, né, como Rota Afro, que desenvolve roteiros também na cidade com o mesmo tema. Para nós da comunidade João Godito Ribeiro é uma felicidade imensa estar representando a nossa cidade, que faz esse ano 250 anos, né, dentro do destaque de ser uma das 10 cidades paulistas que tem roteiros afros especializados. Eu acho que a gente, há desses 16 anos aqui na Casa de Cultura Fazenda Roseira, a gente tem se dedicado a implementar esse roteiro para que ele seja cada vez mais acessível para crianças a partir de 3 anos de idade, até qualquer idade, com diversas modalidades, e poder ter esse destaque nos deixa muito felizes. O local recentemente sofreu atos de vandalismo que preocupa o Estado. O vandalismo é uma situação muito delicada, porque nós, obviamente, estamos atentos e tomando todas as medidas preventivas para que isso não aconteça. Mas a gente sempre vai estar sujeito, em algum momento, a esse tipo de situação. Mas o próprio reconhecimento, o próprio destaque, a própria valorização já cria uma situação de maior apropriação, né, do bem, né, pela comunidade de uma forma geral, né? Então é um trabalho que também ajuda no sentido da preservação, né, e dessa apropriação
da comunidade do bem. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é uma conquista do movimento negro e do movimento popular. A Fazenda Roseira, né, é um importante espaço da região noroeste da nossa cidade e que a comunidade do entorno, desde que quando começou o processo de passar para a Prefeitura Municipal de Campinas, a partir da organização da nossa comunidade João Godito Ribeiro, vem cuidado desse espaço. Esse ano, agora em outubro, a gente vai fazer 18 anos aqui na gestão da Casa de Cultura Fazenda Roseira, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Secretaria de Cultura, que muito nos apoia, e aqui também acolhe o primeiro centro de referência do jongo do estado de São Paulo. Por aqui são realizadas ações educativas abordando cultura, história, mitologia e também o meio ambiente a partir de uma perspectiva afro-brasileira. É um trabalho que a gente tem, né, pautado nas minhas pesquisas de doutorado e mestrado, que já tem esse enfoque sobre a matriz africana no Brasil, a matriz africana diaspórica, e aqui em diálogo com outras disciplinas e áreas da ciência e notórios saberes, a gente consegue fazer uma ponte concreta, pedagógica e real para toda a comunidade. A galeria do Instituto de Artes da Unicamp é sede até o dia 10 de maio das exposições Rostos e Ruas e também Rememória. As mostras utilizam fatos e pessoas reais como ponto de partida para tratar de temas relacionados à violência. A primeira exposição retrata o cenário urbano nas cidades brasileiras, enquanto a segunda utiliza retratos de vítimas da ditadura militar brasileira, provocando uma reflexão sobre esse período da história do nosso país. Rostos e Ruas, de Leonardo Led, apresenta um conjunto de gravuras impressas em papel. A exposição traz como referência o contato do artista com a população de rua, o futebol, as viagens de bicicleta, a pobreza e a violência na Zona Sul de São Paulo. O elemento principal na série de trabalhos é a figura humana, registrada em tamanhos variados. Quem visitar a galeria do Instituto de Artes da Unicamp também vai encontrar a mostra Rememória, que resgata as lembranças de pessoas torturadas e assassinadas durante a ditadura cívico-militar no Brasil. Uma roda de conversa entre os artistas e o público marcou a abertura das exposições. O evento foi coordenado pelo professor do Departamento de Artes Plásticas da universidade. Bom, o objetivo da galeria é difundir a arte de um modo geral, né, porque está ligado inclusive ao Instituto de Artes, né, da Unicamp. Então é uma maneira de divulgar e participar para toda a comunidade interna da Unicamp e externa também, né. Nós da comissão decidimos mostrar essas duas exposições juntas, porque tem muito a ver, principalmente relacionado à questão da técnica, né, do uso da xilogravura, tanto xilomóvel pelo próprio nome, né, usa a técnica de xilogravura, e o Leonardo Led também tem uns desenhos, umas coisas, mas o grosso mesmo são xilogravuras de grandes formatos, né? As 8 gravuras do Rememória foram produzidas em colaboração entre os artistas do Xilomóvel Ateliê Itinerante, o artista plástico Ciro Yoshihashi e os participantes das oficinas livres promovidas pelo projeto. Criado em 2009, o Xilomóvel surgiu com uma proposta educativa: ensinar a xilogravura de forma gratuita para a população. Até o momento, o projeto já passou por mais de 60 cidades brasileiras, atendendo 7.000 pessoas. Esse nome xilomóvel vem de uma possibilidade itinerante. Então a gente tem um carro grande, que é uma Veraneio, 1976, e a gente tem... os equipamentos, eles são todos portáteis. Então a gente tem uma prensa pequena, mesa dobrável, todas as ferramentas, e o que a gente faz é montar esse ateliê em diversos lugares. Então, às vezes, espaços
institucionais, né, fechados, às vezes espaços abertos, assim, praças, parques. Ao mesmo tempo que a pessoa tinha oportunidade ali de aprender o que era xilogravura, entender o que é isso, fazendo, né, gravando junto com a gente também trazia esse assunto, né? O que vocês estão retratando? Essas pessoas são pessoas que foram mortas na ditadura e tal, e aí esse ambiente de ateliê, que é um ambiente que a gente conversa sobre trabalho, mas que a gente também bate papo, virou um espaço para conversar sobre esses assuntos. Os retratos, divididos em 3 tons, vão surgindo na parede, resgatando assim a história. E o que a gente queria era trazer a memória dessa pessoa, por isso esse nome Rememória, né? São fotos da época, né, das pessoas, algumas são fotos de documentos, outras são fotos de, enfim, tem uma aí que é uma foto de um batizado, que a gente recortou um pedaço, porque é difícil encontrar retratos muitas vezes dessas pessoas, né? Essas 8 figuras que estão retratadas aqui, elas têm uma história, né, cada qual em cada lugar desse país, e foram escolhidas de alguma forma a reconstruir, né, o cotidiano e a cena daqueles anos de luta, né? Que tem uma rua que homenageia a Alceri aqui. Ela era uma operária negra de uma indústria metalúrgica de parafusos e cujo crime na época foi classificado como participar de uma peça que encenava uma música do Chico Buarque, Pedro Pedreira. Aí ela teve que cair na clandestinidade e depois foi assassinada. E toda a exposição ganha um toque especial com o vídeo do artista e cineasta chileno José Miguel Neira. Os trabalhos dele têm muito a ver com a ditadura no Chile. E quando ele soube que a gente ia fazer esse trabalho, ele quis vir para registrar. Então o vídeo traz imagens das gravuras sendo feitas, né, lá no prédio do ciclo básico, e depois ele fez essa montagem com esse som e as imagens aparecendo, que traz uma ideia de, por isso que está projetado no chão também, de uma escavação, né? Como se a gente estivesse reescavando a memória dessas pessoas, a memória desse acontecimento, né? E ele pediu que a gente guardasse as lascas de madeira que saíam. Então essas lascas de madeira que estão ao redor do vídeo são as lascas que saíram dessas matrizes que estão aqui, que foram retiradas pelas pessoas que trabalharam junto com a gente, né? Inspirada nos conceitos de memória, verdade, justiça e desinformação, Rememória chega justamente em 2024, quando em março completaram-se 60 anos do golpe. Muita gente jovem que não tem nenhuma ideia do que era isso. E aí fica essa ideia assim, de que houve uma ditadura no Brasil, que foi terrível, ou às vezes pessoas falando, não foi bem assim e tal, né? Essa coisa meio um pouco negacionista do que aconteceu nessa época, né? E é sempre uma boa ideia lembrar desse tipo de coisa, mas eu acho que esse é um momento importante porque se a gente deixa escapar isso pelos dedos, essa memória realmente pode desaparecer. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem. Que já vem, 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 que já vem. Meio-dia mais 29 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, a Câmara de Campinas estará fechada amanhã, quarta-feira, 1º de maio, feriado nacional, Dia do Trabalho, estabelecido por lei federal. Portanto, a próxima reunião ordinária acontece na segunda-feira, dia 6 de maio, que será a 25ª do ano, a partir das 6 horas da tarde. O Legislativo Campineiro reabre ao público normalmente às 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio. Bom, vamos então com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 24ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro que autoriza o Poder Executivo a criar o aplicativo para o uso em dispositivo móvel com um botão do pânico, destinado a pessoas vitimadas por violência doméstica amparadas com medidas protetivas.
seria um aplicativo criado pelo Poder Executivo através da Secretaria de Segurança Pública Municipal de Campinas, em convênio com o Poder Judiciário, onde vai ter a relação das mulheres que têm medida protetiva e, mediante a criação deste aplicativo, através de um SMS, ela, dentro do seu celular, ela vai poder fazer uma chamada de emergência para a Guarda Municipal, no caso, a Patrulha Maria da Penha, que permite, através desse SMS e também um GPS dentro do aplicativo, mostrando a localização exata onde ela se encontra e que se sente ameaçada. A proposta agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei e deverá, de acordo com o vereador Permínio Monteiro, evitar novos casos de feminicídio em Campinas. Prevenção para que não aconteça mais feminicídio, prevenção para que não aconteça mais agressões com as mulheres que se sente acuada, se sente reprimida e totalmente ameaçada pelos companheiros ou ex-companheiros, e mediante esse aplicativo vai permitir com urgência trazer uma viatura direcionada exatamente ao local onde ela se encontra e poder socorrer para que não aconteça uma tragédia. A gente segue na 24ª reunião ordinária porque os vereadores também aprovaram, só que agora em primeira análise, projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, que estabelece que os créditos adquiridos pelos usuários no Vale Transporte terão prazo de validade de 5 anos. A legislação em vigor estabelece o prazo de 12 meses. Realmente, hoje passa em primeira votação, foi pautado o nosso projeto após muito tempo aqui fazendo toda a tramitação, processo legislativo, audiência pública, que prevê, né, o fim do cancelamento, que hoje é de 1 ano dos bilhetes únicos, do saldo, né? A gente chama ele de saldo monetário, é o dinheiro que o cidadão coloca lá no bilhete do transporte e ele vence hoje, segundo a nossa legislação, durante 1 ano. Então, durante a pandemia, nós tivemos bastante pessoas nos procurando, reclamando dessa situação, porque às vezes o trabalhador também, o bilhete único do trabalhador, que é o Vale Transporte, às vezes ele vai acumulando. Então, também, se não usar esse saldo dentro de 1 ano, o trabalhador perde esse benefício. Então, nós estamos prevendo a extensão desse prazo aí para 5 anos no mínimo. Os vereadores também aprovaram em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Cabelo, que cria a campanha permanente de divulgação e incentivo ao salão parceiro, que regulariza a contratação por parte dos salões de profissionais como cabeleireiros, esteticistas, barbeiros, manicures, entre outros, sob o regime de trabalhadores autônomos. Nós temos desde a Associação dos Cabeleireiros e várias academias também, que nós vamos estar elaborando uma cartilha com o passo a passo e especificando uma espécie de cicerone como o profissional navegar na lei do salão parceiro. Porque eu visitei algumas barbearias aí que eles não tinham o menor conhecimento e nem que existia isso daí. Porque com a lei do salão parceiro ele pode abrir um MEI, e ele abrindo um MEI, isso já contribui para ele na questão da aposentadoria dele, ele vai poder ter a maquininha dele lá, ele vai poder também, se ele vir a sofrer um tipo de acidente que fica impossibilitado pelo INSS, ele vai ter um seguro também, e dentre outras vantagens que você que é cabeleireiro, que é barbeiro, esteticista, manicure, que essa lei traz para segurar para vocês. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 24ª reunião ordinária com todas as discussões e votações no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 24ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação. E olha só, por iniciativa da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto, a Câmara Municipal de Campinas sediou o primeiro seminário de educação integral.
Ao pautar este tema, o objetivo da comissão foi realizar uma análise crítica da concepção e das experiências práticas do modelo integral nas escolas. O evento, que também contou com o apoio e organização da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, teve ainda a participação de especialistas da Unicamp. O plenário da Casa de Leis recebeu um amplo debate sobre educação integral no último sábado e que contou com a presença de professores da rede municipal de ensino e de universidades federais e estaduais. O seminário foi uma iniciativa da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto. A parlamentar, que já exerceu a função de monitor infantil, reforçou a diferença entre educação integral e educação de tempo integral. A gente quer que a educação, que aquela criança, aquele aluno, possa desenvolver toda a sua integralidade, né? Não ali depositado, jogado de qualquer jeito, mas não, que ele possa produzir educação, produzir cultura mesmo e se integrar em todos os processos educativos de acordo com o que é de direito aos nossos alunos. Isso porque a educação integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural, e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais. Durante o evento, foram abordadas 3 temáticas distintas, divididas entre passado, presente e futuro. A primeira mesa de debate trouxe como tema a história e o surgimento do conceito de educação integral. A professora da Unicamp, uma das participantes da mesa, propôs a seguinte reflexão: a formação humana integra a educação integral? A educação integral, ela não está localizada simplesmente na discussão de aumentar a lógica produtivista do desempenho acadêmico das crianças nas avaliações externas. E nem tampouco uma educação integral para se configurar como uma educação assistencialista, né? O assistencialismo ou o melhor desempenho, ele podem ser consequências, mas a educação integral e a relação com a formação humana estão localizadas num outro lugar. E aí a gente retoma todas as defesas do Paulo Freire, né? Um humanismo para não coisificação. E a educação que a gente tem nessa perspectiva liberal, né, meritocrática, é a coisificação das pessoas que estão no cotidiano da escola. É a coisificação não só das crianças, mas também dos jovens, adultos, professores, gestores. A segunda mesa apresentou uma análise crítica sobre a educação integral em Campinas a partir das experiências de professores que atuam nas escolas municipais. Representando a Secretaria de Educação do município, o professor e também pesquisador da área destacou os aspectos negativos e positivos quanto ao modelo de sistema integral. Eu penso que a nossa fragilidade é nós não termos até esse momento uma efetiva política pública de educação integral no município. Porque nós só teremos isso a partir do momento que nós tivermos uma legislação que efetivamente crie isso, que efetivamente implante isso. E nós não temos. E a nossa potencialidade, eu entendo que é toda a movimentação que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, em especial aquilo que nós produzimos em 2000, me ajudem com as datas se eu errar, porque muita gente, né, que participou desse movimento está aqui, aquilo que nós produzimos a partir de 2019, que foi o caderno curricular temático de educação integral da nossa rede. Não é porque é público, tem que ser uma escola feita de qualquer forma, não. A gente tem que acabar com essa dicotomia, com essa, né, diferença de uma escola para ricos, que vai ter condições, inclusive, de prestar um vestibular e passar no vestibular, e uma escola, né, que é para pobre, que é somente para quem
formar força de trabalho e força de trabalho precarizado, né? Por fim, os especialistas da terceira mesa falaram sobre as perspectivas da educação integral para o futuro. O pedagogo do Instituto Federal de São Paulo, inclusive, encerrou o seminário com um questionamento: como pensar essa formação no modo de produção capitalista? A questão sempre foi formar para o trabalho e preencher o tempo. Ele fala que a educação integral hoje, como ela está organizada no estado de São Paulo, em qualquer estado, no próprio estado brasileiro, né, porque segue as diretrizes do MEC, ela é uma educação para o não trabalho, porque a gente está no processo de precarização do trabalho. Então, ele fala o seguinte, que se você defende a educação integrada, você tem que defender uma educação integral. Você tem que defender uma educação revolucionária, ou seja, lutar para que a gente tenha uma educação qualificada, mas mais direito, mais Estado, mais serviço, mais bens para a população pobre e trabalhadora. Você pode conferir o seminário na íntegra, só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento questionando a Prefeitura sobre a construção de piscinões aqui em Campinas. O vereador questiona o Executivo sobre a intenção de construir piscinões em Campinas e qual a localização de cada um deles. Além disso, no requerimento, Paulo Búfalo pergunta qual o custo dessas obras, incluindo complementos como galerias. Apresentaram como uma inovação, inclusive, essa tecnologia que é usada por outros municípios, e nós sabemos que eles geram outros problemas urbanos, como, por exemplo, o acúmulo de resíduos, a manutenção frequente que elas demandam, e são grandes áreas também impermeabilizadas, então isso requer uma manutenção, tem um custo. Nós estamos já há algum tempo propondo que a cidade mude o seu conceito em relação à política urbana e à drenagem de águas pluviais. A construção de piscinões anunciada pela Prefeitura faz parte do plano para controle de enchentes aqui para a região central de Campinas, que inclui, olha só, a execução de 8 obras. São obras caras e grandes obras. E isso despertou, inclusive, na comunidade, que foi citada, na comunidade da região, onde pretendem construir esses piscinões, porque ficou atônita, não sabendo a localidade desses piscinões, que envolvem grandes áreas, né? E aí as pessoas queriam saber, vai desapropriar, não vai, onde que vai ser colocado esse equipamento, né, de combate às enchentes, né? O parlamentar também pede para que seja enviado o projeto com capacidades desses piscinões. Apresentaram como uma inovação, inclusive, essa tecnologia que é usada por outros municípios, e nós sabemos que eles geram outros problemas urbanos, como, por exemplo, o acúmulo de resíduos, a manutenção frequente que elas demandam, e são grandes áreas também impermeabilizadas, então isso requer uma manutenção, tem um custo. Nós estamos já há algum tempo propondo que a cidade mude o seu conceito em relação à política urbana e à drenagem de águas pluviais. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento para solicitar informações ao Poder Executivo sobre a interdição do Museu da Cidade. O imóvel, que está fechado ao público desde 2021, é considerado patrimônio histórico e cultural aqui da cidade. Entre os questionamentos, o parlamentar quer saber se o museu passou por vistoria recentemente e se há previsão para a reabertura. Por meio do requerimento número 842 de 2024, o vereador Marcelo Silva pede informações à Prefeitura de Campinas sobre o Museu da Cidade, localizado na Avenida Andrade Neves. O museu está fechado e essa é uma demanda de vários munícipes.
Campinas tem uma história riquíssima, né, em todas as áreas, cultural, social, esportivo. Então a gente quer ver, né, a nossa história aqui sendo retratada. Então a gente questionou o porquê que está fechado, o que nós podemos fazer com a ajuda das emendas. Patrimônio histórico e cultural de Campinas, o prédio foi construído entre 1884 e 1886. Desde 2021, o imóvel está fechado para o público devido aos problemas de conservação. Por isso, o parlamentar também questiona no documento se foi realizada uma vistoria recente no local e qual a previsão para a reabertura do espaço. O vereador ainda reforça a importância das emendas parlamentares para trazer melhorias ao município. Eu que diversifiquei em mais de 17 áreas as minhas emendas, tentando atender todo tipo de demanda e, obviamente, se for possível atender essa demanda, se for possível revitalizar para que a gente possa reabrir o Museu da História, nós vamos fazer isso. O prédio da antiga fundição Laigerwood é um marco da arquitetura industrial no estado de São Paulo, fruto do investimento do ciclo cafeeiro. O imóvel foi tombado pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, em 1990. Então é importante a gente sempre apoiar a cultura e apoiar a história da nossa cidade. 12:00 mais 46 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue com as notícias do Legislativo, porque a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara se reuniu pela 3ª vez no ano e recebeu um psicólogo e uma professora que abordaram o tema acesso à educação. O psicólogo Renato Nóbrega iniciou a reunião com uma palestra sobre o acesso à educação das pessoas acima dos 50 anos. Nós estamos falando de uma reestruturação de uma educação social, ao ponto onde, aí provavelmente a Vânia vai poder explorar também melhor, né, com todo o seu trabalho, a respeito, não estamos apenas colocando as pessoas dentro das escolas novamente. Nós não estamos apenas em um apenas muito delicado, porque é um grande avanço. Mas nós estamos também trabalhando uma questão de diversidade humana dentro das escolas, dando a chance de um acolhimento, de um retorno a essas pessoas para os seus direitos. A professora Vanessa Moreira, do Centro Municipal de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, ressaltou a importância dos idosos estudarem temas do cotidiano, como mercado de trabalho, convivência ética, leitura, educação financeira e para o trânsito. Ao entrar nesse ambiente educacional, a pessoa na melhor idade, né, ela tem a oportunidade de vivenciar todas essas práticas diferenciadas. Outro dia eu estava aqui na Saudade resolvendo um problema no banco, aí eu vi um senhor já com aquele problema com cartão de crédito e financiamento e refinanciamento de cartão de crédito. Lá na escola, no projeto Educação Financeira, nós lidamos com essas questões. O presidente da comissão, vereador Jair da Farmácia, elogiou o trabalho realizado na unidade educacional. Inclusive, eu fiz uma visita na escola que ela trabalha, achei muito interessante, viu? Eles dão muita oportunidade para 50 a mais. É igual a entrar na internet também, você vê as dificuldades que eles têm? Sim. Às vezes parece lá na farmácia, eles não sabem chamar o Uber. Então isso daí também que era muito interessante. A Câmara de Campinas sediou o 13º encontro da Associação Paulista das Escolas Legislativas e comemora 10 anos da Elecamp, a Escola Legislativa de Campinas. Um dia de muito conhecimento, troca de experiências, dinâmicas e, claro, comemoração. Assim foi o 13º encontro da APEL, a Associação Paulista das Escolas do Legislativo na Câmara de Campinas, que comemorou também os 10 anos da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas. A abertura
contou com autoridades que enfatizaram a contribuição da escola na formação de servidores e a sua contribuição para a sociedade. Esse evento representa não apenas uma celebração do trabalho realizado ao longo dessa década, mas também a oportunidade valiosa da troca de experiências, aprendizados, fortalecimentos dos laços entre as instituições legislativas e o nosso Estado. E que a gente possa continuar tendo muito sucesso. Eu cheguei aqui como vereador, mas antes, o senhor estava aqui, senhor? Eu pude conhecer um pouquinho da Elecamp, coisa que eu não conhecia, e eu sei que o trabalho é um grande trabalho que vocês fazem, de aprimoramento, de conhecimento. É muita transformação, a Nelly está aqui compondo a mesa, a diretora acadêmica da escola. Muito trabalho, muito bem feito nesse tempo, muitos projetos, muitas capacitações desenvolvidas, e isso faz com que a representatividade de uma escola do Legislativo alcance voos e transforme a vida de muitas pessoas em cada município. E vocês que aqui estão, que representam escolas do Legislativo, fazem essa disseminação de conhecimento em cada município para a gente levar o que há de bom do Legislativo Municipal para todo cidadão. E a educação legislativa, que vocês bem sabem, é a ideia da gente fazer a educação para a cidadania, para toda a sociedade, é a qualificação do servidor, é a discussão de políticas públicas, que vocês bem sabem, mas eu sei que todo mundo aqui sempre enfrenta uma dificuldade no seu dia a dia, dentro dessas escolas, dentro dos seus legislativos, para conseguir realizar e permanecer de pé. Mas saibam que nós da APEL e nós da ABEL, nós estamos aí trabalhando muito para que haja um maior reconhecimento desse trabalho que é extremamente importante, que eu acredito até que é um trabalho de valorização do poder legislativo. Um vídeo contou um resumo da trajetória da escola desde sua fundação em 2014. Para a diretora da Elecamp, um momento de muita emoção. É uma data realmente especial. Enquanto iam sendo feitos os preparativos para a cerimônia dessa manhã, mais elucidada fiquei da grandiosa história dessa escola do Legislativo. São tantas as histórias, os projetos, as ações, as propostas, os compromissos e, acima de tudo, as responsabilidades desde sempre assumidas pela construção de um papel ativo dessa escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. Trabalho realizado na defesa de uma educação legislativa reconhecidamente de qualidade e excelência. 10 anos desde abril de 2014. E o balanço efetuado só pode ser positivo. Hoje, ninguém tem dúvidas de que a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, é um exemplo de sucesso. No segundo período, mais trocas com aprimoramento da atuação das escolas legislativas e a participação do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que fez questão de enfatizar a importância da Elecamp. Graças a essa qualificação dos nossos servidores, nós conseguimos aprimorar os nossos processos de controle, ampliamos as ações de transparência. Então, esse é um resultado que a gente tem que se orgulhar, mas só foi possível chegar graças, sim, à colaboração, ao papel da Elecamp em, primeiro, cuidar também da capacitação dos nossos servidores. Inicialmente, a Elecamp talvez nasceu com essa missão principal, qualificar, capacitar, treinar, preparar os servidores da casa, para que a Câmara possa cumprir a sua missão. E depois a gente incorporou uma outra missão que é complementar, mas é igualmente fundamental, que é a relação com a sociedade. Câmara Integrada comemora aniversariantes de abril em um clima muito positivo e descontraído.
o objetivo de reforçar os vínculos entre os servidores e deixar um clima cada vez mais saudável, a Câmara Municipal de Campinas promoveu o Câmara Integrada. Quem fez aniversário em abril estava feliz da vida. É um evento bom porque é uma descontração no meio do dia, no meio da rotina que a gente tem aqui na casa, e ao mesmo tempo de conhecer e rever algumas pessoas que no dia a dia a gente acaba não encontrando. Importante demais, né? Essa oportunidade de conversar com os demais servidores e tudo mais, né? Isso. É bom porque a gente consegue se ver, a gente consegue trocar ideias, tá sempre junto, ter esse momento, pelo menos uma vez por mês. Bom pra curtir um sonzinho também, né? Sim, o som, o pessoal que toca, sempre muito bom, são muito talentosos, é muito gostoso. Fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua. Eu particularmente amo aniversários e essa ação me faz muito feliz, porque aí tem um momento com todos os meus amigos e eu gosto muito e parabenizo a Câmara por isso. Bom pra comer um pão de queijo, tomar um suquinho também, né, Marta? Também. Uma delícia. Foi justamente nesse clima que o Câmara Integrada comemorou os aniversários de 21 servidores de diversas áreas, inclusive de empresas terceirizadas. É um evento que nós fazemos mensalmente. O Câmara Integrada ele tem o objetivo de reunir as pessoas para integrar mesmo os servidores, os vereadores, os terceirizados. Então é um momento muito gostoso para o servidor, de conhecimento, né, para que as pessoas possam se conhecer, e vem sendo espetacular. Todo mês a gente percebe que a adesão cresce e estamos muito felizes aí com o evento. Dessa forma, as pessoas acabam trabalhando melhor, não é? Mais felizes. Com certeza, acho que o ganho para a qualidade de vida do servidor é imenso. E é o que a gente tenta proporcionar. A gente acaba ficando bastante tempo das nossas vidas aqui na Câmara, e ter um ambiente gostoso, um ambiente saudável é de extrema importância para que o trabalho consiga fluir bem. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, reforçou que a atividade é importante também para reconhecer o trabalho dos servidores. E você trabalhar num ambiente onde você se sinta bem e reconhecido, valorizado, a produtividade aumenta, o clima organizacional melhora, né? E comemorar no aniversário, que a gente celebra a vida entre amigos, e a gente passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a família, então a gente tem que se sentir bem, acolhido, né, pertencente a um grupo. E acho que esses são os objetivos do Câmara Integrada, e a cada evento, estamos comemorando os aniversariantes do mês de abril, né, ele se mostra um sucesso. Então, parabéns aos aniversariantes e a todos que ajudam a organizar essa ação importante da Câmara. Meio-dia mais 58 minutos e agora nós vamos responder uma pergunta. Comprar ou alugar um imóvel? É o que você acompanha a partir de agora no nosso quadro que está sempre na ponta do lápis. Está no ar mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje é sobre comprar ou alugar um imóvel. O que vale mais a pena? Decidir entre alugar ou comprar um imóvel é uma das grandes decisões da vida financeira e muitos fatores precisam ser colocados na balança. Por isso, ao meu lado está o assessor financeiro Marcos Griebler. Marcos, obrigado mais uma vez por estar nos recebendo aqui. Marcos, afinal, o que vale mais a pena? Comprar ou alugar um imóvel? Existe uma resposta para isso? Nossa, Rafael, essa pergunta é uma das mais difíceis que eu tenho que responder diariamente, porque quando a gente fala sobre imóvel, a gente está falando talvez aí do sonho que a pessoa, né, que o consumidor tenha, é o sonho de vida dele. E ter uma resposta definitiva sobre comprar ou alugar é muito difícil. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Porque existem momentos em que é mais vantajoso alugar, em outros que compensa mais comprar, né? Isso. Quando a gente fala sobre compra de imóvel, a gente imaginaria que o consumidor ele teria o dinheiro para a compra do imóvel, mas infelizmente não é esse o cenário para todos os consumidores que provavelmente também estão nos ouvindo. E quando a gente fala em questões monetárias,
esse consumidor que não possui todo o recurso, ele vai recorrer a um financiamento em alguma instituição financeira. Aí vai muito além de somente recorrer ao financiamento. A gente vai olhar também para o planejamento financeiro, mas olhando também bem no finalzinho que existe um sonho envolvido, então não pode ocorrer nenhum tipo de frustração aí quando a gente fala sobre a aquisição do imóvel próprio. Existem vantagens e desvantagens, né? Envolvidas em cada opção, certo? Isso, certo. E então, o que avaliar antes de comprar ou alugar um imóvel? O que é necessário? O primeiro ponto é analisar o que está condizente com o seu momento de vida, né? Se você pretende adquirir um imóvel porque você vai construir uma família, você vai residir por vários anos naquele lugar, ou se você vai analisar realmente a sua situação de que, quero residir aqui somente 1 ano, 2 anos, porque eu sou realmente nômade, eu gosto de ficar trocando de lugar e de cidade de tempos em tempos. E também ocorrem algumas situações em que as pessoas elas mudam para outras cidades em decorrência do trabalho, né? E nessas mudanças de cidade por trabalho, você pode ser transferido mais do que uma vez. Então, criar raízes nesse momento talvez não seja o mais indicado, né? E quando eu falo em criar raízes, é adquirir um imóvel próprio. Então, quais são as vantagens do aluguel? As vantagens do aluguel é a disponibilidade para mudança a qualquer momento, é também você ter muita flexibilidade na questão do orçamento, porque você consegue procurar imóveis de inúmeros valores aí no mercado, né? E vai pegar e vai alugar realmente o que estiver dentro do seu orçamento e planejamento financeiro. Tem também a ver a questão de quando os juros estão altos e a parcela do financiamento fica mais caro do que o aluguel? Isso, em momentos de juros, né, a taxa básica de juros do Brasil, que é a Selic, quando ela está muito elevada, você vai fazer a aquisição de um imóvel e um financiamento para essa aquisição, os juros muito provavelmente vão acompanhar essa taxa de juros básica do Brasil. Então, se a taxa básica está alta, o juro do financiamento ele ficará mais alto. Se ela estiver mais baixa, ele ficará mais baixo. Então é também fundamental que você acompanhe o movimento do mercado. Quando essas taxas estiverem mais baixas, até em decorrência de que as aplicações financeiras nas instituições elas vão pagar menos pelo dinheiro que você deixa na instituição, se torna mais atrativo a aquisição do imóvel próprio. E quais são as desvantagens de alugar um imóvel? As desvantagens do alugar um imóvel é que você não tem, além de não conseguir construir um patrimônio próprio, você não tem estabilidade. Então pode acontecer que em algum momento o dono do apartamento ou enfim da casa que você locou, ele peça para você sair por motivos pessoais. E também você vai ter uma variação e vai mexer no seu orçamento familiar todo ano, porque esse imóvel ele vai passar por uma correção no valor do aluguel. Isso é padrão para todo mundo que está aí nas locações de imóvel, tá? Essa é uma das grandes desvantagens. E normalmente sempre aumenta, né? Isso, sempre aumenta. Eu nunca vi esse indicador de reajuste de aluguel aí reduzir o valor do aluguel. E alugar um imóvel é sinônimo de perder dinheiro ou não necessariamente? Nem sempre, porque pode ser que no momento de alta de juros, se você fosse fazer um financiamento, você ia gastar muito mais do que pagando o aluguel. Então por isso que são vários fatores que influenciam nesse momento. Analisar mercado, analisar as suas condições financeiras também. Porque se você for comprar um imóvel e você não tem, por exemplo, um salário fixo, como que você vai fazer o financiamento? Então tem que entender a sua necessidade também e a sua disponibilidade. Marcos, e agora, quais são as vantagens de comprar um imóvel, de adquirir um imóvel, ter aquela aquisição, aquele sonho? A primeira palavra é sonho, né? Quem quer comprar um imóvel é porque tem o sonho de ter o seu cantinho. E quando a gente tem o nosso cantinho, a gente quer ter ele personalizado da melhor maneira possível, o mais aconchegante possível. Então a gente tem um local personalizado com as nossas características, além de que a gente tem patrimônio. Então a partir do momento, por mais que ele seja um imóvel financiado, ele vai compor o seu patrimônio no imposto de renda. Então ele é um dos seus bens para ser declarados e você pode futuramente conseguir alavancar mais negócio utilizando até esse patrimônio como uma garantia numa operação de crédito. E quando as taxas de juros estão baixas, o momento econômico é favorável, o momento econômico do país é favorável, é o mais indicado daí para comprar um imóvel? Seria o mais indicado para comprar um imóvel, desde que o valor das parcelas do financiamento, eu estou aqui falando especificamente sobre financiamentos, se o valor dessas parcelas estiver dentro do planejamento financeiro do cliente, do consumidor, né? É quando você tem um dinheiro guardado para dar entrada e consegue aliviar os juros do financiamento, né? Isso, até uma boa dica aqui para quem quer adquirir um imóvel próprio,
procure guardar primeiro um pouquinho de dinheiro aí para fazer uma entrada mais considerável no valor do financiamento, porque você vai conseguir abater uma boa parte de juros. E também tem as instituições que trabalham com os valores do FGTS, né? Antecipação de FGTS para amortizar uma parte desse crédito, né? Então você já entra pagando menos juro porque você já consegue amortizar, pagar uma parte maior do seu contrato de financiamento do imóvel. O planejamento financeiro é tudo, né? Essa gestão do controle dos orçamentos é fundamental, né? Ainda mais para as pessoas que querem adquirir um imóvel, né? Justamente, o planejamento financeiro ele entra em toda a nossa vida, né? Não é somente para aquisição do imóvel, mas para aquisição também de demais bens de consumo, seja uma despesa aí que você queira extrapolar, uma viagem, tudo isso tem que entrar no seu planejamento financeiro para que você consiga se programar e saiba realmente até onde você pode ir nas suas despesas mensais. Meu Marcos, quando você tem acesso a programas de habitação com condições mais vantajosas, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, é interessante também para a pessoa que quer adquirir um imóvel? Isso, esses programas foram fundamentais para boa parte da população brasileira que quis adquirir imóveis. E realmente o ramo imobiliário do Brasil, com o lançamento desses programas, ele cresceu consideravelmente. E hoje ele é o melhor programa para aquisição de imóveis para o consumidor brasileiro. E a gente estava falando, não é apenas a questão financeira que importa na hora de tomar essa decisão. Ou vou alugar um imóvel ou vou comprar. Tem a questão da situação financeira, dos objetivos de vida, tudo isso influencia, né? Isso, você vai ter que analisar também até onde vale a pena você ir atrás desse sonho, né? Porque muitas vezes você pode acabar contraindo uma dívida muito maior do que realmente teria necessidade de contrair no seu momento de vida. E depois pode acontecer uma frustração por não conseguir pagar uma parcela, porque a gente sabe que ocorre algumas eventualidades no nosso dia a dia. Pode estragar um carro, pode queimar uma geladeira, a gente vai ter que tirar um dinheirinho de uma reserva de emergência, ou até mesmo a gente acaba comprometendo o dinheiro que a gente tinha para pagar essa parcela do financiamento. Então tem que ter muito cuidado nessa análise aí, porque ela não é simplesmente vou assumir uma dívida agora, tem mais coisa envolvida. E para quem, igual a gente falou, para quem tem esse sonho, o ideal é fazer todo um planejamento antes para aí sim adquirir o tão sonhado imóvel, né? Isso, é muito fundamental procurar alternativas que vão te auxiliar a chegar no seu sonho. Então, a primeira dica, eu acho que já é muito interessante a gente deixar aqui para quem está nos assistindo algumas dicas em relação a imóveis. Procure instituições com taxas de juros mais atrativas, acompanhe o momento do mercado financeiro e também procure alguém que saiba te dar uma consultoria efetiva em relação à aquisição do imóvel, porque muitas vezes a gente entende do mercado com base no que a gente ouve, com base no que os nossos familiares falam, até mesmo os influencers nas redes sociais, e a gente acaba fazendo algo que não seria condizente com o nosso momento de vida. Para isso que servem os consultores financeiros, para auxiliar realmente a chegar ao atingimento dos nossos sonhos. Igual a gente falou, que é necessário a pessoa ter uma instabilidade financeira para aí sim tomar alguma decisão fundamental, que no caso seria comprar um imóvel, né? Isso, o imóvel e uma outra análise também em relação a imóveis. O imóvel sempre vai ser um investimento. Historicamente, assim, pelo menos nos 10 últimos anos, não existe uma queda na valorização do imóvel. O imóvel, ele vai compor o seu patrimônio e muitas vezes, pelas condições que você deixa ele, por colocar móveis planejados, deixar ele sempre muito bem cuidado, reformado, pintado, você consegue valorizar ainda mais esse imóvel. Então você acaba tendo ganhos financeiros ainda com a aquisição. Porque ultimamente muita gente está comprando, igual você falou, está comprando um imóvel como uma forma de investimento, né? Não como um sonho, né? Isso. Existem várias pessoas, assim eu posso dizer, que viram uma oportunidade de negócio muito legal na compra de imóveis. Então procuram imóveis na planta, imóveis a preço de custo, que existe essa modalidade também de compra. Eles acabam finalizando as obras, planejando todos os móveis, colocando materiais muito bons nos acabamentos desses imóveis e acabam tendo uma valorização muito grande. E a partir dessa valorização eles tiram um lucro, tiram também o investimento inicial que foi feito e acabam fazendo mais um novo investimento ou até 2 novos investimentos, porque com o valor de um imóvel finalizado ele pode adquirir 2 novos imóveis na planta, por exemplo. Então ele acaba sendo uma alternativa também de investimento a longo prazo, né? Porque o imóvel ele demora um tempinho para ser construído.
E o Marcos, uma questão também fundamental, tanto para alugar ou comprar imóvel, é o pessoal de casa sempre procurar lugares profissionais para não cair em golpe, né? Isso, existem inúmeras empresas que fazem essas vendas estratégicas de imóvel. Então as empresas elas compram alguns terrenos, muitas vezes são terrenos que estão praticamente abandonados nas cidades ou próximo de grandes centros e fazem a construção e vendem esses imóveis e cuide com o preço, porque se for muito a preço de banana, alguma coisa tem por trás. E é muito interessante também analisar a localização desse imóvel, porque muitas vezes por se tratar talvez de um bairro não tão seguro, esse imóvel ele pode custar muito mais barato, mas ele pode sair muito mais caro para você no final das contas, porque pode ser que você não consiga vender ele, por exemplo, repassar esse imóvel depois de finalizado. É isso então. Marcos, muito obrigado pelas informações, pela participação, por ter explicado e passado dicas em relação a alugar ou comprar imóveis, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Eu tenho certeza que todas essas dicas serão fundamentais para quem está pensando em adquirir o seu tão sonhado sonho. É isso então. E até o próximo quadro Na Ponta do Lápis. Pessoal, não esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no nosso YouTube, TV Câmara Campinas, e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até a próxima. Adotar um animal especial é garantia de muito amor e companheirismo. E ao contrário do que muitos pensam, eles são de fácil adaptação e jamais perdem a alegria de viver. Vários cães e gatos estão esperando para fazer parte da sua vida. Confira a partir de agora no nosso quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas está com essa vira-latinha chamada Chloe. Ela é super carinhosa e sapeca, tem bastante energia, ideal para morar em casa. Se tiver outros peludos, melhor ainda, porque ela adora brincar. Chloe deve ficar de porte médio, ela está vermifugada e com 2 doses da V10. Essas filhotinhas peludinhas e de 3 cores têm aproximadamente 60 dias de nascidas. Elas serão doadas apenas para casa ou apartamento devidamente telado e sem rotas de fuga. Para adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. Os protetores independentes têm focinhos para serem adotados. Filhotão de 2 anos, o Galac pesa 8 quilos de puro amor. Ele está vacinado e castrado. Galac é todo simpaticão. Se você quiser conhecer e adotá-lo, entre em contato com a protetora independente. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando por um lar. Vandinha é uma gatinha pequena, jovem e carinhosa. Tem a pelagem preta e bem brilhante. Seus olhos amarelos são puro charme. Soneca é um idosinho de porte grande e bem sossegado. Infelizmente, após um grave atropelamento, ele teve uma das suas patinhas traseiras amputadas. Atualmente, ele está recuperado e super adaptado e espera, cheio de amor, por uma família para chamar de sua. Frajola e de porte grande, esse é o Radamés, um gato adulto que, após sofrer um grave atropelamento, passou por um longo tratamento e teve que amputar uma perninha traseira pela gravidade da lesão.
Hoje ele está totalmente recuperado, adaptado e apto para a adoção responsável. Radamés é muito carente e gosta de interagir com pessoas. Ele nasceu para ser filho único. Esse cachorrinho charmoso é o Talinha, muito carinhoso e gente boa. Foi resgatado em janeiro deste ano após ser atacado por vários cães. Ele precisou ter uma patinha amputada pela gravidade das lesões, mas está totalmente adaptado, recuperado e saudável. Ervilha é um cãozinho corredor de porte médio que foi resgatado no início de 2024 após ser encontrado com dificuldade de locomoção. Devido à lesão, precisou amputar uma de suas patinhas, mas já está totalmente adaptado e recuperado, brincalhão e que se dá bem com outros cães. Essa fofinha é a Bel, cachorrinha de porte médio, filhotona que se dá bem com todo mundo. Ela é toda engraçadinha e está à espera de uma família para amar e ser a companhia perfeita por toda a sua vida. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Semana de tempo estável e para quem quer sol e calor no feriadão de 1º de maio, amanhã a notícia é boa, viu? Porque segue a massa de ar seco estacionada em Campinas e região e com isso amanhã então céu azul, poucas nuvens e nada de previsão de chuva e faz calorão, hein? Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela para amanhã quarta-feira então 1º de maio. Mínima de 19 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. Eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque hoje às 7h30 da noite tem reunião solene com entrega de Medalha Arautos da Paz, Diploma de Honra ao Mérito, Diploma de Mérito Herbert de Souza, Diploma de Mérito Jurídico Elvino Silva Filho, Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira, todos de autoria do vereador Major Jaime, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Amanhã nós temos o feriado. O Jornal Câmara Notícia retorna na quinta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.